Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar um pouco aí com objetos de aprendizagem, entender um pouco aí, tentar definir aí o que é um objeto de aprendizagem, definir o que é um repositório de objeto de aprendizagem e conhecer um pouco do Classroom. Além do material da aula de hoje, eu ainda disponibilizei para vocês um vídeo onde tem uma discussão sobre objetos de aprendizagem e uma playlist sobre Google Classroom. Então, como material de apoio, seria interessante vocês assistirem esses vídeos também aí, que pode ajudar bastante aí na fase de aprendizagem de vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar, o que é um objeto de aprendizagem? Na concepção de vocês, o que é um objeto de aprendizagem? O que define, o que é uma definição de objeto de aprendizagem? Não sei, instrumentos que auxiliam a aprendizagem? Sim, é uma definição. É uma definição, instrumentos que podem auxiliar o processo de aprendizagem. Então, sempre quando vocês forem escrever, isso é uma dica da gente que já sofre um pouco aí com a escrita. Sempre que vocês forem escrever, buscar algum conceito, busquem vários autores, e dentro desses vários autores, vocês vão buscando característica em comum nas definições dos autores para vocês conseguirem construir uma definição, de repente, num texto que vocês estejam produzindo. Ferramentas com a finalidade de educar e ensinar. Isso mesmo, Vinícius, também é uma definição. Então, vejam que vocês já têm algumas concepções do que é um objeto de aprendizagem, né? Então, existem inúmeros autores, inúmeras instituições que costumam dar definições de objeto de aprendizagem, né? Então, na concepção de vocês, o objeto de aprendizagem ele tem que ser somente digital ou não? Eu acredito que não. Acredito que, não sei, de acordo com a definição que eu propus, uma lousa e um giz pode ser um objeto de aprendizagem, que é um instrumento que facilita os alunos a visualizarem o conteúdo ali, né? Não sei. Vocês vão ver que o objeto de aprendizagem ele tem algumas características que vai diferenciar um pouco aí da lousa, do giz, nesse contexto, né? Mas ele realmente não precisa ser necessariamente digital. Ele tem as características, por exemplo, um objeto de aprendizagem ele precisa ser reutilizável em outras situações. O objeto de aprendizagem tem que estar bem contextualizado dentro do projeto de ensino-aprendizagem que eu quero aplicar esse objeto. Então, tem algumas características que vocês vão ver que deixa mais claro para vocês na hora de analisar. Isso é ou não é um objeto de aprendizagem, né? Então, por exemplo, nós podemos dizer que quando eu apresento um mapa-mundi para um aluno, esse mapa-mundi é um objeto de aprendizagem. Quando eu apresento dos instrumentos lá do Parque do Conhecimento para explorar um conceito com o aluno, isso é um objeto de aprendizagem. Quando eu mostro uma foto de um determinado local para explorar as características da vegetação desse local, pode ser também, essa foto pode ser um objeto de aprendizagem. Então, vejam que objetos de aprendizagem, elas são objetos que eu posso explorar conceitos utilizando esse objeto para fazer uma transferência ou uma manipulação de conhecimentos, né, de conceitos, né?
Então, uma das definições que nós temos é da I3E, né? Então, a I3E diz que qualquer entidade digital ou não digital que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o uso de tecnologias que suportam o ensino. Então, vejam a ideia de reutilizada, né, usada, reutilizada, referenciada durante... Então, por exemplo, os equipamentos que nós temos no Parque do Conhecimento aí no IFE, eles podem ser utilizados e reutilizados aí para explorar conceitos de física. Então, eles se enquadram nisso. O mapa mundo ele pode ser utilizado e reutilizado em vários conceitos de aprendizagem na área de geografia, de história, então também se enquadra nisso. E mesmo que esses objetos sejam digitalizados, né, então eu posso digitalizar o mapa mundo e transformar ele em continua sendo possível usá-lo, reutilizá-lo, referenciá-lo durante um processo. Se eu digitalizar, criar um simulador de algum equipamento que existe no Parque do Conhecimento, também se enquadra nesse mesmo contexto. Então, aquilo que nós falamos, tirar uma foto num passeio na Serra do Mar, com a Serra do Mar ao fundo, pode ser utilizado para explicar características da vegetação litorânea. Então, essa foto é um objeto de aprendizagem, mas não deixa de ser uma recordação familiar. Então, vejam que muitas vezes coisas que, num primeiro momento, não nos parecem objeto de aprendizagem, podem ser caracterizados como objetos de aprendizagem, desde que aquele objeto esteja inserido num contexto pedagógico que eu quero explorar. Então, outras conceituações, né? Qualquer recurso digital, então aqui o Willey já está assumindo que objeto de aprendizagem só é digital. Então, eu particularmente não concordo, eu acho que um objeto de aprendizagem não necessariamente é digital, que possa ser... vejam que o termo reutilizado para apoiar o ensino da aprendizagem está se repetindo várias vezes. Então, uma característica que a gente já percebeu aqui que um objeto de aprendizagem tem que ter é a questão da reutilização, para você poder utilizar aí em várias situações aí dentro de um contexto de ensino-aprendizagem. Então, exemplos de objetos de aprendizagem segundo Braga e Menezes: software, imagens, simulações, hipertextos, áudios, maquetes e outros dispositivos aí que vocês possam utilizar no processo de ensino-aprendizagem. Então, mais uma conceituação: componentes ou unidades digitais, esse aqui também. Então, o Braga e Menezes também assume que nós utilizamos aí objetos digitais, né, ou componentes ou unidades digitais catalogadas, né, então isso aí é importante. Então, catalogadas e referenciadas próximo, né, o conceito, a palavra são sinônimos, né, catalogadas e referenciadas, e disponibilizados em repositório na internet. Então, aqui já está fechando bem no contexto de objeto de aprendizagem digital e utilizado principalmente na internet. Então, vejam que nem sempre os autores conseguem ter uma definição clara. Então, muitas vezes, a gente tem que ler várias definições, buscar características comuns nessas definições para nós construirmos as nossas definições, né? E não cairmos aí em erros, porque muitas vezes o autor ele assume uma determinada definição sem fazer uma pesquisa tão aprofundada, e ele termina cometendo alguns erros aí de conceito. Então, outras denominações ou categorias da literatura que nós podemos ter: objeto de aprendizagem real, objeto de aprendizagem virtual, objeto de jogo,
objetos de mídia, objetos educacionais, objetos instrucionais, objetos inteligentes. Então, são outras definições aí que nós podemos ter também aí dentro da nossa literatura, né? E aquilo que eu falei, existem alguns consensos que vocês podem buscar dentro da literatura, né? Alguns autores já trazem alguns consensos, né? Mas nós também, no processo de pesquisa, principalmente quando nós estamos construindo um trabalho acadêmico, um trabalho científico sobre o assunto, a gente tem que buscar esgotar aí as definições, as leituras de definições para construir um consenso aí para você não incorrer em erro. Então, dos consensos citado por Braga e Menezes, né, um objeto de aprendizagem deve ter um propósito educacional definido, né? Então, ele tem que estar muito bem modelado dentro do meu projeto pedagógico, né? Então, ele tem que ter um objetivo muito claro, um propósito muito claro, para que ele realmente seja um objeto de aprendizagem eficiente. Muitas vezes, você não precisa pegar algo que foi produzido como objeto de aprendizagem para utilizá-lo como objeto de aprendizagem. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com os meus alunos questões de raciocínio lógico, estratégia e um pouco de geopolítica. Eu poderia usar um jogo chamado War, né? Um jogo de tabuleiro chamado War. Ele não foi desenvolvido para ser um objeto de aprendizagem, mas se eu conseguir definir um objetivo, um propósito do uso dele dentro da minha prática pedagógica, ele pode ser um objeto de aprendizagem. Outra coisa que é muito importante, ele deve constituir-se como uma unidade independente. Então, ele deve abordar um determinado conceito independente de outros conceitos que eu esteja trabalhando dentro do meu processo de ensino-aprendizagem. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, em história geopolítica. Então, esse assunto geopolítica, ele é uma unidade independente dentro de outras unidades que eu vou trabalhar dentro do meu processo de ensino-aprendizagem. Outro jogo que o pessoal usa muito também, principalmente as versões mais antigas para matemática, é banco imobiliário, né? Principalmente quando as crianças estão começando a aprender a fazer cálculo, para aprender a fazer a história de quanto eu vou pagar, troco, uma série de coisas. Então, o pessoal usa também banco imobiliário e outros jogos parecidos no ensino de matemática. Eu sei que tem escolas aí em Itapetininga até que tem uma sala de jogos de tabuleiro que são utilizados aí no processo de ensino de matemática. Outra característica também dos jogos que eles devem ser reutilizados em outro contexto de ensino. Então, tanto o exemplo do War, eu poderia também pensar, vou usar o War para falar um pouco sobre as guerras, por que se travam guerras, porque se travam guerras por necessidade aí, ou vontade de ampliar território, disputa de recursos, por disputa de rotas comerciais e assim por diante ao longo da história. Então, você poderia fazer essa abordagem também. Que o jogo War é um jogo baseado em guerras, né? E você fazer essa provocação nos alunos aí, por que se travam as guerras? Quais são os motivos que levam as nações a travarem guerras, né?
Então, os objetos de aprendizagem eles devem possuir características que ajudem, favoreçam o reuso. Então, uma delas, habilidades didáticas pedagógicas, né? Então, o objeto de aprendizagem deve ser capaz de mostrar ao aluno o aprendizado que ele propõe, fornecer um feedback suficiente para facilitar o aprendizado. No caso, como nós falamos aí, de você usar um jogo de tabuleiro, por exemplo, como processo de ensino-aprendizagem, quem vai fazer esse feedback com o aluno, contextualizar o aluno do porquê que ele está usando é o professor. Então, muitas vezes, o professor aí vai ser uma peça extremamente importante aí no uso do objeto de aprendizagem. Outra característica também, aí já falando em objetos de aprendizagens digitais, é a questão dele ser indexado e armazenado de maneira que as pessoas possam facilmente encontrar. Então, nós vamos ver hoje nas aulas aqui que existem repositórios de aprendizagem onde os objetos são classificados por áreas de conhecimento, dentro dessas áreas de conhecimento, que assuntos das áreas de conhecimento estão sendo tratados e qual a faixa etária ou faixa de série indicada para o uso desse objeto de aprendizagem. Então, isso nós poderíamos falar que é a disponibilidade do objeto de aprendizagem, né? Acessibilidade, né? Então, quando nós falamos em acessibilidade computacionalmente falando, então a acessibilidade ela tem vários significados. Aqui, dentro do objeto de aprendizagem, nós estamos falando na questão de acessibilidade computacional, não acessibilidade para as pessoas que tenham necessidades especiais, né? Então, nesse contexto de acessibilidade computacional, nós temos que ter objetos que facilitem ser acessados em diferentes dispositivos, que tenham diferentes velocidades de conexão e que possam se adaptar a diferentes tipos de usuário, né? Então, vejam que não é muito fácil. Para a gente que é da computação, não é nada fácil já pensar aí mesmo em aplicações fora da área de educação que cubram essa questão de acessibilidade, né? E ainda se pensar na acessibilidade de diferentes dispositivos, velocidade de conexão, e ainda pensar na acessibilidade visando também o usuário, as características do usuário, como deficiência visual, deficiência motora, essas coisas, não é nada fácil da gente alcançar, né? Então, aqui nós temos a primeira definição, né? Habilidade didático-pedagógica, como nós falamos, a disponibilidade, né? E um pouco da acessibilidade aqui também, que nós já comentamos, né? Então, essa acessibilidade aqui é o ponto mais complexo da gente desenvolver um objeto de aprendizagem e mesmo para a área de computação, para desenvolver aplicações na área de computação. Isso aqui é algo que tem muito debate, muito estudo na área de acessibilidade aí das aplicações, né? Nós aí, diante dessa pandemia, ensino remoto, essas coisas, nós estamos vendo o tamanho da dificuldade aí para acessibilidade, né? Então, alunos que não possuem internet, ou possuem plano de internet 3G, alunos que só possuem celular, alunos que possuem celular, mas o celular não tem grande poder de processamento. Então, é assim, é muito complexo essa questão da acessibilidade. Isso aqui é um desafio gigantesco e que, principalmente, quando nós falamos de conexão à internet, acessibilidade por conexão à internet, isso aí é um desafio não só
de nós, professores, mas um desafio do poder público também, né? Porque nós temos que democratizar o acesso à informação. E por mais que a internet tenha muita coisa que não pode ser chamada de informação, mas ela também tem muita informação. Então, hoje ainda é a ferramenta mais poderosa para a gente aprender qualquer coisa, né? Então, deve ser uma política do governo ter programas para democratizar o acesso à internet. Outra característica também muito importante e que muitas vezes nós já encontramos erros é a questão da precisão, né? Então, quando você tem um objeto de aprendizagem, ele deve ser um objeto que apresenta resultados precisos, né? Então, principalmente quando eu falo em simuladores, esses simuladores devem apresentar resultados precisos e que condizam com o resultado esperado dentro da realidade, né? Então, muitas vezes eu faço um simulador lá que os resultados que ele me apresenta são completamente fora da realidade, né? Fica muito visível que o que eu estou fazendo ali não é o que acontece no mundo real. Então, a precisão também é algo que deve ser bem trabalhado na hora de eu pensar ou utilizar um objeto de aprendizagem, que muitas vezes não é somente eu produzir um objeto de aprendizagem. A ideia não é transformar vocês em produtores de objeto de aprendizagem. A ideia é que vocês conheçam algumas ferramentas aí para produzir alguns objetos de aprendizagem, mas é que vocês tenham o conhecimento crítico para vocês poderem acessar diferentes objetos de aprendizagem aí disponíveis nos repositórios e ter a condição de avaliar se esses objetos são relevantes ou não para o que vocês querem usar. Porque, principalmente dentro da iniciativa privada, hoje tem muita empresa aí tentando vender tanto para a escola, para as escolas aí municipais, escolas públicas como escolas privadas, sistemas de objetos de aprendizagem, dizendo que é a solução de todos os problemas, né? Então, vocês, quanto profissionais de educação, vocês têm que ter essa capacidade, essa criticidade, esse conhecimento para avaliar objetos de aprendizagem. Então, continuando aqui, confiabilidade, né? Então, confiabilidade é a questão de não possuir nenhum defeito técnico, né? O objeto de aprendizagem trava, se for um objeto eletrônico, objeto trava, não é compatível com os sistemas operacionais mais modernos, ou muita coisa que a gente vê hoje em dia. O que acontece? Muitos dos objetos de aprendizagem produzidos para a internet foram produzidos em Flash, e hoje a maioria dos navegadores já não está dando mais suporte para Flash, então já não é que é um defeito técnico, ele é um defeito assim, ele está a tecnologia utilizada por ele está fora de uso, né? Caiu em desuso. Então, é outra característica também que a gente tem que ficar muito alerta, porque as nossas tecnologias estão evoluindo muito rápido. Então, de repente, toda vez que vocês forem consumir um objeto de aprendizagem, é bom vocês testarem no ambiente que vocês pretendem usar esse objeto para ver se vocês não vão ter esse problema aí de compatibilidade de tecnologias, além dos erros de conteúdo, né? Então, às vezes a gente percebe alguns erros de conteúdo também, então isso é bastante importante aí vocês analisarem quando vocês forem consumir um objeto de aprendizagem ou quando vocês produzirem de vocês, fazerem as revisões aí para não ter problema
com conteúdos de objetos, né? Outro fator também que é muito discutido dentro da literatura é usabilidade. Usabilidade é algo que dentro da computação também é bastante discutido, né? E que deve ser também pensado por vocês. Então, usabilidade está ligado muito a quanto à facilidade de uso e padrões e os padrões, né? Então, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo clássico. Não sei se alguém de vocês já chegou a ver o Windows Phone, aquela maravilha da Microsoft, ou usar o Windows 8. Alguém já chegou a ver o Windows Phone ou o Windows 8? Acho que não, né? O Yuri viu, né? O Yuri viu uma dessas duas coisas, né? O que acontece? O que você percebeu quando você pegou o Otávio também já usou? O que vocês perceberam quando vocês viram e vocês utilizaram aquela ferramenta? Assim, eu vou dizer a minha experiência. Quando eu peguei o Windows 8 e vi um colega com o Windows Phone, para mim foi a experiência mais frustrante, porque você não sabia onde estava nada. Tipo, você tem que reaprender tudo, você não conseguia usar, péssimo, extremamente pesado, lento, poucos aplicativos. Então, por que isso? Porque se vocês olharem tanto o Android como o iPhone, o sistema do iPhone, o que acontece? O padrão visual, o modo como se faz as coisas é muito próximo, é muito parecido, né? Então, usabilidade está ligado também à experiência do usuário. Você tem que respeitar a experiência do usuário quando você está desenvolvendo uma aplicação. Então, por exemplo, vocês já viram que no Windows, por exemplo, e mesmo se vocês olharem agora na interface da maioria dos Linux e do próprio OS X, que é o sistema da Apple para computadores, quando vocês vão acessar um local para armazenar arquivo, você tem um desenho de uma pastinha, né? Você olha o ícone ali, parece uma pastinha, certo? E todo mundo chama de pasta, né? A maioria das pessoas aí chama de pasta. Se você for perguntar para alguém realmente da computação, que vai dar o conceito, ele vai falar para você que aquilo é um diretório. Por quê? Então, na computação, quando eu crio um espaço e dou um nome daquele espaço dentro do meu sistema de arquivos, eu estou criando um diretório. Mas lá atrás, quando começou a se criar a interface gráfica, para que o usuário, os primeiros usuários que não eram da área da computação, se adaptassem ao uso do computador, da ideia de onde guardar os arquivos, eles tiveram a ideia de pôr o desenho daquelas pastas que ficam naqueles arquivos de aço. Se vocês forem na secretaria e prestar atenção, você tem aqueles gaveteiros de aço, e quando o pessoal da secretaria tira a pasta do lado dentro, aquela pasta que fica dentro daqueles gaveteiros de aço é muito semelhante ao desenho da pastinha que nós temos dentro do computador. Então, isso é usar a experiência do usuário. Então, você aproveitar a experiência do usuário
para que ele saiba como usar um determinado dispositivo sem que ele tenha que fazer grande esforço mental para aprender aquilo. Então, usabilidade está muito ligada a esse tipo de coisa. E além de outros itens, eu estou falando algo aqui bem rápido sobre usabilidade, só para vocês entenderem mais ou menos a ideia de usabilidade dentro da computação. E isso aqui, apesar de nós falarmos, eu estar falando dentro de computação, mas a pesquisa de usabilidade existe em outras áreas também, na área de desenvolvimento de produto, então na área de marketing, né? Porque quando nós falamos em marketing, a gente pensa em propaganda. Propaganda é um pedacinho do marketing. Marketing é algo muito maior do que só propaganda. Mas, pensando em marketing, uma das coisas que o marketing tem que fazer na hora de desenvolver um novo produto é pensar na usabilidade daquele produto. Outra questão também bastante complexa na hora de nós desenvolvermos aplicações, não só na área de objetos de aprendizagem, portabilidade, né? Eu pensar em portabilidade. Então, pensar que o meu objeto vai funcionar em diferentes cenários, com diferentes sistemas operacionais, com diferentes hardwares, sendo utilizado muitas vezes em ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, né? Então, o Moodle é o exemplo de um AVA, né? Então, um ambiente virtual de aprendizagem, onde eu consigo fazer diferentes meios, né, de trabalhar conteúdos dentro do Moodle. Então, o Moodle ele é um dos ambientes virtuais de aprendizagem. Além dos diferentes dispositivos, né, como dispositivo de hardware, como celular, notebook, tablets, e outros dispositivos que venham surgir aí ao longo do tempo, né? Porque se nós formos analisar, há 20 anos atrás, nós só tínhamos o computador quando nós falávamos de acesso a objetos de aprendizagem digitais, né? Hoje nós temos aí mais hardwares, e o computador termina sendo um dos menos utilizados, né? Se vocês forem analisar hoje pelo nosso perfil de aluno, o computador é um dos menos utilizados, né? Outra questão também, facilidade de instalação. Deve ser fácil de ser instalado. Ou, no caso de aplicações web, utilizar recursos que já existam no navegador para não ter que ficar instalando plugins aí no meu navegador, que é o caso dos antigos objetos desenvolvidos com Flash, né? Então, para você fazer funcionar, tem que instalar o Flash Player, configurar um Flash Player e virava uma carroça, porque o Flash é muito pesado. Interoperabilidade. Se necessário, deve exportar os dados para diferentes sistemas. Então, por exemplo, você tem capacidade de fazer backup dos dados produzidos aí pelo seu objeto de aprendizagem. Então, se nós pegarmos com exemplo Moodle, eu posso fazer backup das minhas disciplinas, posso fazer backup de tudo que eu fiz dentro do Moodle para mandar para versões mais recentes do Moodle. Não consigo fazer diferentes tipos de sistema. Coisas que eu fiz no Moodle, fazer rodar em outro AVA, completamente diferente do Moodle, mas eu consigo fazer aí a portabilidade aí de um sistema mais antigo do Moodle para o mais novo. Pessoal, até agora, tá sossegado?
Beleza. É assim, eu tentei resumir o máximo, né, gente? Eu tento resumir o máximo para abordar a parte mais importante aí. E assim, um pouco do que nós estamos falando também, eu vou deixar alguns materiais de leitura, né? Eu vou pôr no final da aula alguns links para materiais de leitura. E o vídeo também que eu disponibilizei lá sobre objetos de aprendizagem trabalha um pouco do que nós estamos conversando aqui. Então, chegamos à parte que nós vamos fazer a pergunta, né? O que são repositórios de objetos de aprendizagem? Então, nós temos também outra coisa que também nós temos várias definições. Se vocês procurarem ao longo da literatura aí, vocês vão ter várias definições. Eu vou mostrar algumas aqui, né? Banco de dados que armazenam objetos de aprendizagem. Então, aqui definição de Macedo, Cássio Filho. Forma de armazenamento que tem a capacidade de manter e gerenciar materiais digitais por longos períodos de tempo. O Moodle, ele é um ambiente virtual de aprendizagem, ele não é um repositório. Porque o repositório, o que acontece? Quando eu ponho um objeto de aprendizagem dentro do repositório, eu tenho que catalogar esse objeto, eu tenho que existe uma série de coisas, de descrições que eu posso fazer, os metadados, né? Porque metadados são dados que descrevem os dados. Então, imagine que o seu objeto de aprendizagem é um conjunto de dados e eu vou produzir dados, ou os meus metadados, que descrevem aqueles seus dados que são os seus objetos de aprendizagem. Então, no Moodle, eu não consigo fazer isso e fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, deixar o Moodle aberto para que as pessoas pesquisem objetos de aprendizagem dentro dele. Não é a função dele. Você pode até criar uma área dentro do seu Moodle lá. O Khan Academy já seria um exemplo. Então, vejo que no Khan Academy lá você tem ele é categorizado, né? Então, você tem as diferentes categorias do que se trata dentro do Khan Academy. Daí, dentro daquelas categorias, você tem as diferentes aulas que são tratadas, diferentes coisas que são tratadas. Então, o Khan Academy, ele é um misto, né, de ambiente virtual de aprendizagem com repositório de objeto de aprendizagem. Ele já faz uma coisa mais mista, né? O Moodle, ele não é... Você pode até configurar uma área do Moodle para fazer esse serviço e tudo, mas não é o objetivo principal do Moodle. O Khan Academy, vocês vão ter outros aqui que eu vou disponibilizar para vocês, uma série de links aí, alguns o pessoal abandonou um pouco, outros estão bem ativos, de repositórios de objetos de aprendizagem. E, por fim, uma outra definição aqui, coleção digital onde os recursos são armazenados para a futura recuperação. Então, aqui são algumas definições de objetos de repositórios de objetos de aprendizagem. Então, o que um repositório de objeto de aprendizagem tem que ter? Ele possui catálogos por assunto dos objetos de aprendizagem. Então, por exemplo, se você olhar o Khan Academy, pegando o exemplo do Yuri, o Khan Academy é catalogado por assuntos, né? Então, você já consegue buscar objetos de aprendizagem em um determinado assunto. Tem que descrever cada um dos objetos. Dentro do Khan Academy também, quando você vai acessar um determinado vídeo lá, ele tem uma descrição básica do que está sendo abordado no vídeo.
O que o Khan Academy, não sei se traz, já faz algum tempo que eu não vejo, mas nas últimas vezes que eu vi não tinha, é um guia do professor, onde o usuário poderá se informar sobre a utilização do objeto de aprendizagem. Então, por exemplo, uma sugestão de uso aí de como usar. Ah, ele está com uns tutorialzinho agora, legal, então ele já está se encaixando, ó, veja que ele já está se encaixando aqui, né? Informar o número de vezes que cada objeto de aprendizagem foi visualizado e baixado, isso eu sei que o Academy já fazia. Então, ele já tem essa característica também, né? E facilitar a atualização dos objetos de aprendizagem disponíveis, né? Eu não sei se você pode até entrar em contato com o pessoal da Khan Academy para fazer sugestões de melhorias. Então, ele também se encaixaria nessa característica aqui, né? Então, olhando tudo isso aqui, vejam que a diferença de um ambiente virtual de aprendizagem e de um repositório de objetos de aprendizagem. E aqui, ó, algo que, só para enfatizar, né? Os grandes produtores de objetos de aprendizagem são realmente as instituições de ensino, as instituições de ensino e pesquisa, e fortemente as instituições de ensino e pesquisa públicas, né? Então, se vocês observarem um pouco depois os links que nós vamos passar, a grande maioria dos repositórios aí que nós temos aí disponível são ligados a instituições acadêmicas. Isso é também muitas vezes problemático, né? Porque o que acontece? Muitas vezes esses repositórios são ligados a projetos de pesquisa, de ensino que estão sendo desenvolvidos, né? E que contam com alunos trabalhando nesses projetos. E quando o incentivo aí de bolsas, incentivo de financiamento desses projetos começam a ser cortados, eles, infelizmente, terminam sendo meio que abandonados, né? Então, a gente percebe muito esse tipo de coisa aí em alguns repositórios. Os repositórios terminaram sendo meio que abandonados porque você não tem mais o devido incentivo para que novos alunos se envolvam no projeto de manutenção e desenvolvimento de novos objetos de aprendizagens para popular os repositórios. Então, aqui nós temos alguns, né? Então, o Rived aqui era mantido pelo MEC, né? A última vez que eu olhei o Rived, ele estava bem abandonado, né? O SEST aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Ariadne, aqui são alguns repositórios aqui, domínio público também. O domínio público não é só repositório de objetos de aprendizagem, mas também até de softwares, né? Às vezes soluções aí de softwares abertas aí para serem utilizadas, o LabVirt da USP, TV Escola. Então, vejam que a maioria, nessa primeira página aqui, estão ligadas a instituições públicas. Casa da Ciência, o MDMAT aqui também ligado à Universidade Federal, ao da Unicamp. Então, vejam, curta na escola, Free Photo aqui já é mais para você pegar fotos, né? Então, isso aqui não seria bem um objeto de repositório de objeto de aprendizagem, mas sim quando você precisa trabalhar com imagens, né? Para dentro do contexto aí de trabalhar, explorar alguma característica da imagem que você queira. Portal do professor,
Ciência à Mão, né, da USP, e assim nós vamos tendo aqui vários objetos, vários repositórios. Então, acho que seria importante aí vocês explorarem também um pouco aí os repositórios, até para vocês já terem alguns repositórios que podem ser interessantes para vocês na área de matemática, né? Então, tem repositórios aí que são focados geralmente em algumas áreas do conhecimento, igual esse LVM aqui, né? Esse LVM aqui é mais focado aí na área de matemática. Então, acho que seria interessante vocês aí, depois eu disponibilizar esse slide para vocês, aí vocês fazerem um tour aí pelos repositórios aqui sugeridos, e se acharem outros repositórios também, deem sugestão, né? Podem dar sugestão aí para a gente estar ampliando a nossa lista de repositórios também. Aqui algumas leituras, né? Então, aqui referência de leituras, né? Para vocês aprofundarem um pouco mais sobre o assunto, né? Então, isso aqui seria bastante interessante também para quem quer trabalhar, de repente, com objetos de aprendizagem aí no trabalho de conclusão de curso, fazer uma leitura nesses artigos e buscar mais artigos aí. Então, aquilo que eu falo, TCC basicamente é muita leitura, para a gente começar a entender o que a gente vai fazer no nosso trabalho, e a partir desse entendimento começar a construir a nossa metodologia de trabalho, né? Construir o nosso método de trabalho, capturar os resultados, depois analisar os resultados e em cima dessa análise, discorrer sobre o que esses resultados estão apontando para nós. Assim, falando parece fácil, mas não é nada fácil. Então, já comecem a pensar no que vocês pretendem fazer de TCC, para vocês já irem se situando. Agora, na segunda parte aqui, eu vou mostrar para vocês bem rápido o Google Sala de Aula, até porque no segundo vídeo que eu disponibilizei para vocês tem uma playlist com curso, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar, né? É uma ferramenta bastante interessante, tem bastante professor usando nesse momento de pandemia. Então, é um espaço bastante interessante de ser usado. A única coisa, assim, que, por exemplo, comparando com o Teams, ele não disponibiliza para todos os usuários, ele só disponibiliza para usuários que tenham, para tipo escolas, instituições que tenham contrato com ele, é a questão do Google Meet gravar, né? Gravar a aula, porque no Teams nós temos a possibilidade de gravar a aula. Eu estou fazendo a aula síncrona com vocês aqui, estou gravando a aula para disponibilizar essa gravação da aula depois que ele disponibilizar, para eu poder baixar aqui e disponibilizar para vocês. Então, essa é uma vantagem atual do Google Teams, do Microsoft Teams para o Google Meet, ou Google Sala de Aula, né? Então, por isso a gente terminou optando pelo Microsoft Teams, né? Ficou um pouco mais fácil o trabalho aí da questão de você gravar a aula síncrona. Então, basicamente, o Google Sala de Aula, ou o Google Classroom, ele é uma versão reduzida de um AVA. Então, dentro de um AVA, eu posso criar fóruns, eu posso disponibilizar materiais, eu posso criar atividades, eu posso fazer correção dessas atividades e disponibilizar as notas para o aluno, eu posso disponibilizar diferentes tipos de mídia para que o aluno consulte e estude. Então, basicamente, o Google Sala de Aula faz essas mesmas coisas. Então, nós poderíamos compará-lo aí com
com o Moodle, né? Logicamente, o Moodle tem muito mais recursos, tem muito mais ferramentas, mas ele faz várias coisas aí que são propostas no Moodle também, com a vantagem de que, como ele é uma ferramenta de uma empresa do porte da Google, e eu não tenho a necessidade de ter a minha estrutura própria. Então, eu tenho que ter um servidor, instalar, configurar, depois tem que manter esse servidor ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que ter uma equipe de manutenção, tem que manter o hardware funcionando perfeitamente. Então, por exemplo, nós temos o Moodle aí do IFE, né? Mas o Moodle do IFE roda num determinado servidor aí na CTI e tem o pessoal que fica aí direto tomando conta, e mesmo assim, às vezes ainda acontece de dar problema e ter alguma indisponibilidade no Moodle. Então, para escolas que não têm muito recurso computacional, não tem como investir em recursos, seria uma saída para o professor usar aí o Google Sala de Aula, né? Basicamente, para eu acessar o Google Sala de Aula, eu vou entrar no meu navegador e digitar na barra de endereço edu.google.com, né? Ele vai abrir essa tela inicial para nós aqui, com várias soluções educacionais, né? Então, a Google oferece hoje várias soluções educacionais, algumas abertas a todos os usuários e outras disponíveis para usuários que façam convênio com a Google, que paguem uma assinatura Google, né? Então, escolas, instituições aí que têm condições de fazer um convênio com a Google têm acesso a mais recursos aí dentro da ferramenta Google. Eu posso vir aqui em produtos e clicar em sala de aula, ou se eu clicar aqui em fazer login também, ele vai abrir uma lista onde eu posso acessar o meu sala de aula também para fazer o login dentro do sala de aula. Ele vai abrir aqui uma página inicial, né? E eu vou clicar aqui para acessar o Google Sala de Aula. Então, eu posso usar uma conta Google, né? O que eles pedem é uma conta Google. Tem que ter uma conta Google, ou uma conta da instituição que é conveniada com a Google. Por exemplo, eu sou aluno da Unicamp, para eu acessar o Google Sala de Aula da Unicamp, eu tenho que usar a minha conta de e-mail lá da Unicamp. Então, a minha conta de e-mail da Unicamp já abre até um Gmail que é conveniado lá. Então, eu não ponho @Gmail, né? Vou por @Unicamp, mas como a Unicamp tem o convênio com a Google, já tudo gerenciado pela Google. Quando eu abro pela primeira vez, né? Quando eu acesso pela primeira vez, ele vai dar essa mensagem, né? Da Google usar ferramentas que são navegadores, líderes de mercado, né? Problema de portabilidade, ela também, tudo que ela faz, ela disponibiliza o app, né? Então, você utilizando o app é muito mais fácil de você acessar, por exemplo, num dispositivo móvel, tipo smartphone ou tablet. Então, assim, é uma vantagem da Google também, né? Vai ter o serviço, né? Então, quando vocês abrem aqui, ó, sala de aula, vocês vão ter aqui para vocês criarem
a turma. Então, você pode, dentro do seu usuário sala de aula, você pode ter inúmeras turmas. Lembrando que cada turma poderia ser uma classe que vocês vão trabalhar aí, ou, por exemplo, eu tenho uma classe que é um dos meus alunos de recuperação, que eu quero trabalhar de maneira separada a recuperação com esses alunos, eu poderia criar uma sala para uma turma para as atividades de recuperação, aí depende da estratégia que vocês acharem mais conveniente de adotar aí na hora de vocês organizarem as turmas de vocês, né? Então, sempre que você vai ter duas coisas. Participar de uma turma, então participar da turma você vai participar como aluno, porque toda turma que eu crio, eles geram a chave dessa turma, então eu, como professor proprietário da turma, eu posso, de duas maneiras, eu posso cadastrar os meus alunos, né, manualmente cadastrar um a um meus alunos dentro de uma turma, ou eu posso passar a chave da turma para que o aluno faça a inscrição utilizando a chave. Então, essas são as maneiras aí que do mesmo jeito que é feito no Moodle, né? Então, no Moodle, eu posso ir cadastrando meus alunos manualmente, ou eu posso fazer igual eu fiz para vocês, né? Dar o link da turma e passar a chave de participação, né? E daí vocês se inscreveram no Moodle. Aqui ele vai ter um termo, né? Ele vai explicar aqui, logicamente a gente tem que dizer que leu, entendeu e concordar, porque senão, não, por mais que a gente não concorde, se não concordar, você não vai poder usar a ferramenta. Então, aqui, basicamente, o que eu vou ter? O nome da turma, a turma é obrigatório, então eu tenho que dar o nome para a turma. Eu tenho que uma sessão pode ser o código da turma, pode ser algo que você queira de características para descrever a turma, né? De repente, uma disciplina que você trabalha, qualquer coisa desse tipo, e a sala, se você tiver uma sala física, mas muitas vezes você está trabalhando só remotamente, não precisa. Então, o único dado aqui que é obrigatório é o nome da turma. Todos os outros dados, se você quiser. Então, aqui eu criei a nossa turma, né? Fiz um simulado, né? Então, criei a nossa turma. Então, o código da disciplina e o ano, a sessão eu pus licenciatura em matemática, o assunto eu pus o nome extenso da matéria, e a sala seria a nossa sala virtual. Isso aí é um exemplo só para vocês terem uma ideia, mas a única coisa que é realmente obrigatória é somente o nome da turma. O resto, se vocês quiserem deixar em branco, não tem problema nenhum. Então, aqui ele já está disponibilizando, né? Já está mostrando aqui o código, né? Então, essa caixinha azul aqui é o código que você vai enviar para a turma, para eles participarem da turma, né? Então, ele já dá essa dica para vocês. Para acessar a turma, né? Todo mundo, tanto a aplicação mobile quanto sites mais modernos, já conhece esse ícone que está marcadinho em vermelho aqui, né? Então, vejam que o que eu posso fazer. Eu posso acessar eu posso ter várias turmas, eu posso acessar agendas, então eu posso agendar atividades para diferentes turmas, então agendar reuniões, agendar tarefas, agendar uma série de coisas. Para corrigir seriam as atividades que, a partir do momento
já foram fechadas, porque quando eu crio uma atividade, eu tenho prazo máximo de entrega, eu posso criar um prazo máximo de entrega para essa atividade. A partir do momento que ela expirou esse prazo de entrega, já entra aqui na minha fila para corrigir. Aqui eu tenho a turma que eu já estou arquivadas. Então, por exemplo, turmas que eu já deixei de lecionar. Então, o semestre passado eu dei, por exemplo, eu dei uma disciplina de banco de dados para pós-web. Então, essa turma estaria arquivada, porque já está, por enquanto, encerrada essa turma. Eu não estou trabalhando a disciplina específica lá. Então, eu poderia deixar arquivada aqui, e eu tenho as configurações, outras configurações aqui. Outra coisa, vocês viram aqui que ele pôs um tema aqui, esse teminha azul aqui para mim, né? Isso aqui eu posso tanto selecionar, clicar aqui em seleções de tema, como eu posso criar uma arte, fazer uma arte aqui mais ou menos nesse formato, e fazer o upload dessa arte, dessa foto aqui, para tocar esse tema. Isso aqui, devido aos dados que eu coloquei, a IA do Google foi bastante inteligente para colocar essa coisa ligada à área da educação, né? Então, a IA, uma das coisas, quanto mais dados você dá para o Google, o Google ele tem uma série de algoritmos de inteligência artificial rodando, que conforme você vai preenchendo os dados, ele vai tentando ajustar aí a ferramenta para deu durante o processo aí de uso da ferramenta. Então, quando eu acesso lá o primeiro ícone, se eu acessar aqui turmas, eu vou ter essa visão. Neste caso aqui, eu só tenho uma turma. Se eu tivesse várias turmas rodando, apareceria para mim aqui várias turmas, certo? Se eu clicar em agenda, eu vou ter essa visão aqui. Então, vou ter a visão da agenda, posso selecionar todas as turmas. Então, digamos que eu tenho um compromisso que eu quero marcar com todas as turmas, eu vou usar em todas as turmas. Se tiver algum compromisso que eu quero trabalhar somente com a turma específica, eu vou colocar a turma específica, clicar no que eu quero aqui para fazer o agendamento do que eu desejo. Ou quando eu crio uma atividade e dou um prazo para essa atividade dentro da turma, automaticamente a agenda também vai ser atualizada. Então, aqui, quando eu clico aqui para corrigir, né? Vão aparecer aqui as aí que eu tenho que corrigir. Então, de todas as turmas, ou eu posso selecionar a turma que eu quero. E do mesmo jeito que eu tenho para corrigir, eu já tenho as atividades corrigidas também. Então, eu não eu corrijo e mantenho lá em cima dessas atividades corrigidas relatórios aí que eu posso utilizar aí na hora de fechar aí os meus documentos oficiais, como diários de classe. Ou até para mostrar o desempenho da turma. Então, ele gera gráficos, ele gera uma série de coisas aí que eu posso trabalhar para demonstrar e analisar o desempenho da minha turma. Turmas arquivadas, então, quando eu acesso o turmas arquivadas aqui, eu vou ter essa visão aqui. Se eu tivesse turmas arquivadas, seria a mesma coisa que as turmas ativas. Teria a visão das turmas que estariam aqui arquivadas. Eu clico em configurações, né? Clicando em configurações, eu vou ter aqui essa visão aqui. Então, o meu perfil de usuário, as notificações e uma série de
configurações que eu posso fazer aí dentro do meu sala de aula. Principal, o que é a minha página principal de todas as disciplinas? Sempre é o mural. Então, aqui o mural onde eu crio aqui todo o meu processo de comunicação, aviso o aluno que tem atividade, toda a minha comunicação vai acontecer no mural. A única coisa que eu não gosto muito do Google, é que o mural, eu não consigo dividir o meu mural por abas, ele fica aquele negócio igual timeline, né? Então, dependendo do volume de coisas que eu produzo para a matéria, eu tenho que ficar dando muita rolagem, né? Mudou. Dependendo de como eu configurar o Moodle, ele também cria essa visão de timeline. Eu, particularmente, para não dar muita rolagem, as coisas ficarem mais à vista, eu prefiro essa configuração que eu deixo na nossa disciplina aí por abas, né? Então, eu acho que fica mais organizado, mais fácil de vocês. Como as pessoas estão bastante habituadas, aí volta a história da experiência do usuário, né? Devido às redes sociais, estão bastante acostumados à ideia de timeline, o pessoal tem optado aí por usar esse visual de timeline. Então, para eu colocar aqui alguma coisa, compartilhar algo com a turma, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim uma outra janela, né? Ele vai abrir uma outra janela onde eu posso escrever alguma coisa, escrever comunicados, escrever coisas para ser publicada no meu mural. A segunda aba, as atividades. Então, quando eu clico em atividades, eu tenho criar aqui, né? Então, quando eu clico em criar, ele vai abrir uma lista para mim de diferentes tipos de atividades que eu posso criar. Eu também já posso acessar por aqui o Google Agenda, né, para verificar as atividades de uma determinada disciplina, verificar o que está agendado para uma determinada disciplina, e toda turma que eu crio, ele tem um Google Drive para a turma. Por que o Google Drive? Porque os arquivos que eu vou disponibilizar utilizando forms, que o aluno possa fazer o upload de arquivo, esses arquivos também vão ficar nessa pasta no Google Drive. Então, deixa bastante organizado para você essa questão. Então, você tem um gerenciamento dos arquivos produzidos ou utilizados em cada turma. Então, é bastante interessante a ideia do Google Drive aqui. Isso aqui eu tiro o chapéu, porque ficou melhor do que o Moodle, porque o Moodle você sobe as coisas no Moodle, fica meio no limbo, você não consegue achar depois lá, de repente pegar aquele arquivo e utilizar num outro local, sem precisar baixar o arquivo e depois fazer o upload do arquivo para outro lugar. Então, nisso o Google ficou melhor organizado que o Moodle. Então, ó, atividades, o que eu posso fazer? Posso criar uma atividade onde eu posso inserir vários elementos, inclusive testes, utilizando formulários do Google. Atividades com teste, a única diferença do atividades, ele já gera formas automaticamente. Atividade de perguntas, onde eu posso também fazer aí, seriam atividades de teste de múltipla escolha, perguntas longas, coisas que eu também consigo fazer com formas. Material, então, um local onde eu consigo subir material que o aluno consulte esse material, né? Então, onde o aluno consiga ter acesso aos materiais que eu quero disponibilizar, né?
reutilizar postagem aqui seria para eu resgatar postagens antigas para que elas fiquem mais no topo da minha timeline, né? Fique mais visível da minha timeline, porque senão, conforme a minha timeline vai enchendo, a minha postagem vai indo lá para o final, né? Então, muitas vezes eu preciso relembrar o aluno de uma determinada atividade, eu uso essa reutilizar postagem. E tópicos aqui seria para postagens e atividades por tópicos, né? Então, essas seriam as principais funcionalidades. Então, quando eu crio uma atividade, né? Então, eu tenho o título da atividade, as instruções do que deve ser feito são opcionais. Daí, dentro dessa atividade, o que eu posso configurar? Posso configurar os pontos, posso configurar a data de entrega, se ela está ligada a algum tópico, né? Então, para eu deixar mais organizada, para eu poder reutilizar essa atividade. E esse rúbrica aqui eu gero quando eu quero fazer correção a alguma da atividade depois que ela for entregue pelos alunos. Então, essas são as principais ferramentas. Adicionar aqui, vocês vão ver que a gente consegue adicionar recursos para complementar a minha atividade. Então, eu posso adicionar um arquivo, posso adicionar um link. Então, muitas vezes eu quero adicionar um arquivo porque o roteiro da minha atividade vai estar naquele arquivo. Eu quero adicionar um link, porque parte do conteúdo da minha atividade para o aluno se situar na vai estar num link da internet. Pode ser um arquivo do Google Drive também. Então, esse arquivo aqui, eu posso subir tanto um arquivo que já está no meu computador, ou eu posso usar um arquivo que eu já tenho no meu Google Drive aqui. Então, a ideia do arquivo do Google Drive, então, recentes, eu posso fazer um upload, então se eu falar, o meu arquivo não está lá, mas eu já posso fazer o upload, meu Drive e arquivos. Então, vejam que tem todas as funcionalidades aí do Google Drive que eu posso utilizar. Então, a gente não vai explorar muito essa questão, porque de maior frequência ou menor frequência, utiliza o Google Drive. Para adicionar vídeos, então, eu posso adicionar vídeos do YouTube, né? Que legal, né? Então, eu posso, quando eu clico adicionar vídeos aqui, eu posso pesquisar um determinado assunto, ele vai dar a lista, seleciono o vídeo que eu quero adicionar, clica adicionar, ele vai pôr esse vídeo aí na minha atividade. No adicionar links, o que eu vou pôr? Vou pôr o link do né, da internet, do que eu queira que o aluno consulte ou utilize aí na resolução dessa atividade. Daí o próximo item aqui é o criar, né? Então eu posso criar um documento aí, né? Um documento de texto, posso criar uma apresentação, posso criar uma planilha, posso criar ou posso criar um formulário, que nós vamos mais usar, dependendo de como nós pensarmos a nossa atividade, aqui é o formulário, né? Então, um Forms do Google, porque hoje dentro do Forms do Google você tem a questão de múltiplas escolhas, tem várias maneiras de você fazer uma questão dentro de um Forms do Google. Disponibiliza a autocorreção, então quer dizer, o aluno fez, já está corrigido, e se eu quiser que o aluno submeta um arquivo para mim, para eu corrigir esse arquivo, o formulário também já me dá essa opção. Então, o formulário do Google é uma opção muito poderosa aqui para vocês criarem atividade. Então, você pode... poderia ser um material de apoio, né, um material de consulta do aluno para ele começar a trabalhar em cima da atividade, e o seu formulário seria onde efetivamente o aluno vai
fazer atividade. Então, atividades com testes, se eu fizer atividades com testes, né, o que seria e tem aqui, né, no criar, a única diferença da atividade normal é que ele vai criar aqui um formulário, já vai me pôr aqui um formulário em branco, mas vejam que você tem o adicionar, e o adicionar aqui tem todos aqueles elementos que eu mostrei para vocês anteriormente, e o criar também tem todos os elementos que eu mostrei anteriormente. Para esse formulário, você vai dar 2 cliques, ele vai abrir uma nova janela do formulário. Daí você pode fazer a construção do seu formulário aqui. Então, ele vai dar as perguntas, né, na construção, depois que você tiver com resposta, vai dar as respostas, e você pode aqui, na engrenagem aqui, para fazer as configurações. Uma aula, eu vou ver se eu faço uma aula mais específica com Google Forms aí, só para vocês conhecerem um pouco mais a fundo. Eu creio que a maioria já conhece bem o Google Forms, mas não custa nada a gente dar uma explorada um pouco mais a fundo, só para certeza que tudo aí na construção de formulários do Google Forms. O Google Forms foi uma ferramenta que evoluiu bastante também ao longo do tempo, ferramenta que evoluiu bastante devido às necessidades educacionais, e é uma ferramenta muito boa. Então, acho que vale a pena vocês explorarem Google Forms aí, principalmente agora, né? Nessa época de pandemia, é uma das maneiras da gente fazer atividades para os alunos interagirem com a gente. Perguntas, né? Então, eu posso fazer perguntas. Então, as perguntas também, a pergunta também é uma pergunta onde eu posso ter uma resposta curta e uma resposta de múltipla escolha. Criar, tenho todas as possibilidades existentes lá no atividades, né? Então, essa parte aqui não difere. Então, eu posso pôr materiais de apoio, eu posso pôr outras coisas aqui, e eu posso, além da pergunta, ainda pôr um forms aqui. Então, porque aqui eu converso somente pergunta. Se quiser pôr mais de uma pergunta aqui dentro, eu só vou conseguir isso através do forms. Então, por isso, eles puseram essa questão do criar aqui. Então, vejam que tem as mesmas opções, né? No adicionar, as mesmas opções do criar. Se eu clicar no formulário aqui, também a mesma coisa. Cliquei aqui, ele vai pôr, igual nós mostramos ali, atividades com formulário. Cliquei aqui, ele vai abrir aí a janela, né? No caso, vai abrir mais uma aba no navegador, o meu formulário aqui, no título. Eu posso mexer. Aqui o formulário eu posso personalizar do jeito que eu quiser. Então, aí a gente pode explorar de muitas maneiras o formulário. Então, vejam que aqui tem o formulário. Então, posso configurar o dia que eu quero a entrega e também a hora que eu quero que a atividade seja entregue, né? Então, são as duas coisas aí que eu posso, clicando em entrega, aí que eu posso configurar. Então, encerrou essa data de entrega, o aluno não consegue mais submeter a atividade e vai começar a aparecer para você lá nas notificações atividades a serem corrigidas. Posso separar a minha atividade, criar um tópico aqui e separar a minha atividade por tópico aqui. Então, objeto de aprendizagem, a aula de hoje. Então, aqui embaixo eu posso dizer se os alunos podem e se eles podem alterar a resposta.
Aqui também eu posso acessar as configurações, além do menu aqui, eu posso acessar as mesmas configurações aqui nesse íconezinho aqui, né? Então, detalhes da turma, né? Então, os detalhes iniciais que nós temos, eu posso o método de fazer convite, né? Gerenciar o código de convite, link de convite, código da turma, visualização do código da turma e atividades mural. Tem uma série de coisas aqui que eu posso configurar aí na aparência, né? Tem outra ação, né? O cálculo das notas, como eu avalio, se eu posso mostrar itens excluídos, notificações. Então, vejam que eu tenho bastante recurso. É uma ferramenta que me dá bastante recurso. Ela melhorou bastante. Uns anos que eu o Google Sala de Aula, que eu exploro o Google Sala de Aula tanto com a turma da matemática como da pós-educação, e assim, é uma ferramenta que eu tenho gostado, porque ela tem evoluído e tem ficado, assim, ainda assim, bastante intuitiva de ser utilizada. Você não precisa ser um mega profissional da área de TI para utilizar a ferramenta. Então, pessoal, dúvidas? Então, assim, o que eu recomendo para vocês acessem a playlist, né? Eu disponibilizei a playlist do Sala de Aula para vocês se aprofundarem mais em Sala de Aula, que eu acho que é uma ferramenta bastante importante de se conhecer, e principalmente no nosso cenário atual, mais ainda. E tem também um objetos de aprendizagem. Disponibilizar o slide da aula para vocês consultarem os repositórios, né, de objetos de aprendizagem, para vocês já terem assim o que é interessante para vocês aí no futuro uso dos repositórios em matemática, certo? Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença e até a próxima terça-feira.